Oitavo ano, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre as medidas de tendência central. Vamos falar sobre média aritmética simples, média aritmética ponderada, sobre moda e sobre a mediana. A média aritmética simples é uma medida que serve como ponto de equilíbrio entre os valores de uma distribuição. Para a gente calcular a média aritmética simples, basta você somar os valores daquele conjunto de elementos e dividir pela quantidade. Por exemplo, nós temos o conjunto 16, 31, 24, 8 e 40. Soma esses valores e divide por 5. Por 5 por quê? Porque são 5 elementos que temos. Então, nós teremos 119 dividido por 5, 23,8. A média aritmética ponderada, ela se parece bastante com a média aritmética simples. A diferença é que na ponderada, alguns elementos se repetem com maior frequência, enquanto na simples, os elementos se repetem uma vez. Para a gente fazer o cálculo da média aritmética ponderada, nós vamos multiplicar cada valor pelo seu peso, ou seja, o peso corresponde à quantidade de vezes que aquele elemento aparece no conjunto. Depois de fazer a soma dessas multiplicações, nós vamos dividir pela quantidade de elementos que tem aquele conjunto, ou simplesmente dividir pela soma dos pesos. Vejamos o exemplo. Temos que cada valor tem o seu respectivo peso. 3 tem peso 1, 5 peso 2, 7 peso 2, 9 peso 3. Vamos fazer a multiplicação de cada valor pelo seu peso, 3 por 1 e assim por diante. Vamos fazer a soma das multiplicações e vamos dividir pela soma dos pesos, que nesse caso é 8. Então, nós teremos 54, que corresponde à soma das multiplicações, dividido por 8, que corresponde à soma dos pesos. Teremos como resultado 6,75. Outro tipo de medida de tendência central é a moda. A moda corresponde àquele termo de destaque, ou seja, em um conjunto de elementos, o termo que mais se repete será a moda. Pensando de um jeito formal, a moda é um conjunto de valores corresponde ao valor que ocorre mais vezes. Isso quer dizer que possui a maior frequência. Nesse exemplo, nós temos um conjunto de números e nós podemos observar que aquele número que mais se repete, que aparece mais vezes, é o número 7. Então, o número 7 está assumindo a moda desse conjunto. Na mediana, que também é uma medida de tendência central, nós sempre temos que analisar o valor central de um conjunto de elementos. Só que para isso, para você analisar esse termo central, você precisa organizar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Essa organização nós chamamos de rol, organização em rol. Então, nós denominamos mediana o valor central, isto é, aqueles que está exatamente no meio da distribuição de elementos, quando são colocados em ordem crescente ou decrescente. Depois de organizar os elementos em ordem crescente ou decrescente, nós precisamos fazer uma análise. Nós precisamos analisar se a quantidade de elementos do conjunto é par ou ímpar. Se for ímpar, você simplesmente vai analisar aquele termo central. Então, lembrando, sempre organize os termos primeiro em ordem crescente. Por exemplo, nós temos o conjunto 7, 6, 9, 8, 12, 15, 4, 5, 3. Estão desorganizados. Organizamos em ordem crescente e observamos aquele termo central. Nosso termo central aqui é o 7. Observe que antes e depois do 7 tem a mesma quantidade de elementos. Antes dele tem 4 e depois também tem a mesma quantidade. Se a quantidade de elementos for par, nós precisamos analisar dois termos centrais. E nós vamos somar esses termos e dividir sempre por 2. É fazer a média aritmética desses termos centrais. Por exemplo, a gente tem o conjunto de elementos. 1, 5, 8, 6, tudo desorganizado. Organizamos esse termo em ordem crescente
Analisamos os dois termos centrais, que são 5 e 5, fizemos a soma desses termos, que é 10, e dividimos por 2. Então, encontramos que a mediana é 5. É isso, pessoal. Se prepare para a nossa atividade avaliativa. Até mais!